Durante um julgamento em Florianópolis, um advogado acusou um desembargador de cobrar propina por uma decisão favorável. A cena constrangedora e as consequências dela abrem esta edição na reportagem da Kíria Moira. A acusação é do advogado Felisberto Córdova contra o desembargador Eduardo Galo, relator de uma ação que estava sendo julgada ontem no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A cena foi gravada em um celular. O advogado afirmou que o desembargador tinha recebido uma oferta de propina para dar um voto favorável à empresa que é Renação e que depois disso fez uma barganha para mudar de posição. Eu vou dizer, senhor presidente, que o julgamento que está acontecendo aqui é comprado. Eu estou fazendo uma denúncia. Esse cidadão foi abordado com uma proposta que veio do Rio de Janeiro para receber 500 mil, 250 mil antes, 250 mil depois. E o descarado chegou a mandar para o nosso escritório uma contraproposta que poderíamos cobrir isso por 700 mil. Não existe, senhor presidente. Isso aqui não é o Senado. Isso aqui não é a Câmara dos Deputados. Isso aqui é um Tribunal de Justiça. E é preciso que a moralidade surja e venha a termo. E que a promotoria, inclusive, assuma a investigação desse processo. Acalma seu pai, por gentileza. Olha, por gentileza. Isso não pode. E tudo está sendo nulo aqui. Tudo está sendo nulo aqui. Eu não abro mão de denúncia. Eu peço que safado. Eu peço que seja preso advogado para ele. Porque está um nítido excesso. Eu estou, nesse momento, sendo preferindo a prisão do advogado Xavier. O presidente está vendo um nítido excesso dos direitos. Eu não admito. Vamos dois presos que eu quero te quebrar a cara de cancela. Vagabundo. Não, senhor presidente. Eu peço a prisão do advogado. Qualquer ordem do advogado. Não, eu não vou admitir que o advogado me chame de vagabundo e Vossa Excelência não tome providência. Eu nunca passei por isso na minha vida. Eu tenho 25 anos de magistratura. Eu requeiro a prisão do advogado. O processo em discussão no Tribunal de Justiça já tem mais de 30 anos. O advogado já tinha vencido o caso em primeira instância. Ele pediu o pagamento de honorários relativos a uma decisão sobre venda e desapropriação de um terreno no Paraná. O valor da ação é de cerca de 35 milhões de reais. Depois do bate-boca, a sessão foi suspensa. Hoje à tarde, o advogado Felisberto Córdova voltou a acusar o desembargador. O senhor tem provas em relação a essa acusação? Prova testemunhal inicial tem. Caminhou para o meu escritório uma proposta que eu pagasse mais, 700 mil reais, e ele aí estaria mudando de posição. Eu venceria a causa. Como esse pedido chegou até o senhor? Através do meu sócio, Rafael Pelicioli Nunes. Felisberto Córdova disse que, por enquanto, não poderia dar mais detalhes sobre as provas. O sócio dele não quis dar entrevista. O advogado do desembargador Eduardo Galo negou todas as acusações. Meu cliente não recebeu nenhuma propina, não solicitou nenhuma propina e não recebeu nenhuma oferta de propina. Só pode ser algum jogo de interesse no sentido de conseguir um resultado no processo onde há uma disputa desde a década de 90. A OAB de Santa Catarina diz que o advogado exerceu o direito e até o dever de denunciar um fato supostamente criminoso e vai dar todo o suporte para que ele possa formular a denúncia. Doutor Felisberto tem mais de 50 anos de advocacia, tem quase 80 anos de idade, ou seja, é um profissional extremamente respeitado, com credibilidade. É evidente que um profissional assim sabe da responsabilidade de uma acusação dessa natureza. Em nota, a Associação dos Magistrados Catarinenses afirmou que as declarações do advogado devem ser alvo de ampla investigação, mas considerou inaceitável, mesmo no calor das emoções, que o advogado faça uso de expressões depreciativas, com ofensas verbais e ameaças à integridade física. O Tribunal de Justiça disse que lamenta profundamente o episódio e que já abriu uma investigação para apurar as denúncias. O Conselho Nacional de Justiça já pediu abertura de sindicância para investigar os fatos denunciados pelo advogado Felisberto Córdova e afirmou que, se for constatada irregularidade, vai pedir a punição do magistrado. E o Conselho Nacional de Justiça vai investigar também a presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul,
Tânia Garcia Borges e mais 2 desembargadores suspeitos de favorecer o filho dela. A polícia prendeu Breno Fernando Solon Borges em abril com 130 quilos de maconha e munição para fuzil. Depois de quase 3 meses, o desembargador Rui Celso Florense mandou transferi-lo para uma clínica psiquiátrica. Mas havia outro mandado de prisão contra Breno por suspeita do envolvimento na fuga de um traficante. E o desembargador José Ale Ahmad Neto emitiu um segundo habeas corpus que permitiu a remoção para a clínica. A desembargadora Tânia Garcia Borges foi pessoalmente tirar o filho da cadeia e levá-lo para a internação. A polícia prendeu um suspeito de dirigir ofensas raciais a uma mulher no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmeras do aeroporto mostram o momento em que o passageiro se abaixa, pega alguma coisa e entrega à atendente. Aline, que é agente da companhia aérea, diz que o homem, depois de falar de forma irônica várias vezes, entregou uma banana a ela. Retirou uma banana e me deu, falando que eu tinha esquecido. Aí eu fiquei, na verdade, em estado de choque, porque principalmente no século que nós vivemos, a gente ainda ter esse tipo de situação. A interpretação acho que é óbvia para qualquer uma pessoa que estivesse recebendo. Ele estava me tratando ele estava tratando como um racismo, né? Eu, na verdade, eu não pedi ele nada. O advogado embarcou normalmente, mas pouco antes da aeronave decolar, veio a ordem do comandante para que ele se retirasse do avião. Já era esperado do lado de fora por policiais federais. Genesco Alves da Silva foi preso por injúria racial. Ele negou o crime. Eu não consigo vincular essa história que o policial diz para mim entre banana e a cor da pessoa. Eu não tenho essa visão, porque eu não moro no Brasil. Tentar ser agradável? Agora, esse é meu jeito. Eu não vou mudar por causa disso. Eu ofereço às pessoas essas coisas. Genesco vai pagar fiança de R$3 mil e será liberado. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. Um executivo da empreiteira OAS, preso ontem pela Lava Jato, contou detalhes da participação do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro no esquema de propina em obras da prefeitura. Os presos na operação de ontem foram levados para o presídio José Frederico Marques, na zona norte do Rio. Entre eles está o secretário de obras das 2 administrações do prefeito Eduardo Paes, do PMDB. Alexandre Pinto é acusado de fazer parte de um esquema que exigiu R$30 milhões em propina em 2 contratos da prefeitura. O presídio é o mesmo onde estão o ex-governador Sérgio Cabral e outros detidos na Lava Jato. O único dos presos de ontem liberado é Antônio Cid Campelo Rodrigues. O executivo da empreiteira OAS foi solto porque prestou um depoimento importante para esclarecer as denúncias. A justiça considerou que não há mais risco de ele atrapalhar as investigações. O depoimento trouxe acusações sobre o envolvimento do Tribunal de Contas do município no esquema de corrupção investigado pela Lava Jato no Rio. O executivo Antônio Cid Campelo deu inclusive o nome de uma pessoa para quem teria feito pagamentos no tribunal. O executivo da OAS disse que ouviu do então secretário de Obras, Alexandre Pinto, que haveria necessidade de fazer acerto com o Tribunal de Contas do município. Antônio Cid Campelo afirmou que sabia que era praxe o pagamento de 1% do valor da obra para o TCM, mas que isso não ocorria em todas as obras. E que posteriormente fez a entrega de recursos para Sérgio Tadeu. O único Sérgio Tadeu relacionado na lista de funcionários do Tribunal de Contas do município é Sérgio Tadeu Lopes, o principal assessor do presidente do tribunal, Thierry Montebello. No depoimento à Polícia Federal, Antônio Cid Campelo também afirmou que nunca recebeu ou presenciou qualquer solicitação de propina por parte do ex-prefeito Eduardo Paes. Apesar de Paes e Sérgio Cabral integrarem o mesmo partido, o PMDB, outros depoimentos coincidem com o de Campelo, sobre o ex-prefeito do Rio. Em outubro do ano passado, a diretora operacional da Carioca Engenharia, Luciana Salles, chegou a dizer que o pagamento de vantagens indevidas a representantes do governo do estado e do município do Rio de Janeiro era uma prática usual e comum no mercado, mas ressaltou que desconhece exigências de pagamentos de vantagens indevidas por parte de Eduardo Paes. O engenheiro Marcos Antônio Bonfim, da Carioca Engenharia,
também disse que não houve qualquer solicitação de vantagens por parte do ex-prefeito do Rio. A presidência do Tribunal de Contas do município declarou que não foi notificada, que desconhece as pessoas citadas, que Sérgio Tadeu Lopes é assessor da presidência e que nunca houve nada que desabonasse a conduta dele em 20 anos de carreira. Sérgio Tadeu Lopes nega ter recebido propina e afirma que não conhece as pessoas citadas e que só teve contato com o ex-secretário Alexandre Pinto em ambiente de trabalho e dentro das atribuições do tribunal. O ex-prefeito Eduardo Paes voltou a afirmar que Alexandre Pinto é funcionário de carreira da prefeitura, que a nomeação dele não foi política e que, se as acusações forem confirmadas, será uma grande decepção. Eduardo Paes negou qualquer participação no esquema investigado pela Lava Jato e disse que jamais solicitou qualquer benefício. Nós não conseguimos contato com a defesa de Alexandre Pinto. Um caminhão dos Correios foi roubado e levado para uma favela da zona norte do Rio. Os ladrões espalharam a montanha de encomendas num dos acessos à favela São João. Um deles, armado com fuzil, dava cobertura. Em seguida, a carga foi saqueada e houve correria. A polícia declarou que trocou tiros para tentar recuperar a carga. Ninguém foi preso. Agora a gente vai do Rio para Mato Grosso. E você vai entender perfeitamente por que é o momento perfeito para acompanhar essa reportagem do Guto Abranches. A câmera do circuito de segurança dessa lotérica mostra o exato momento em que pode parar por aí. Não é nada do que você está pensando. Essa aqui não é mais uma daquelas imagens que mostram uma denúncia, um assalto, muito pelo contrário. O que se passou aqui, exatamente nessa calçada, não é coisa que aconteça todo dia, não. Vamos ver aquela imagem de novo? Um homem sai da lotérica, vai até a calçada, encontra alguma coisa e volta. Ele entrega no caixa um maço de dinheiro entre 4 e 5 mil reais. O dono da lotérica registrou um boletim de ocorrência e o dinheiro foi depositado em juízo. A polícia não divulga a quantia exata para que só o dono confirme quanto perdeu e receba o dinheiro. Ele foi um felizardo ganhador na loteria nesse dia. O Joel foi quem encontrou o dinheiro. Pela Mega Sena seria justo, eu estaria pagando pela aposta, então não estaria pegando o que não é de ninguém. Em Tangará da Serra, 250 quilômetros de Cuiabá, o pessoal tem dado exemplo, viu? Dona Maria de Lourdes encontrou uma bolsa com dinheiro nessa loja, não teve dúvida. A coisa mais certa que eu fiz foi devolver a bolsinha. Olha que tem mais. O Seu Nascimento tem uma barraquinha para vender maracujá, batata, banana na beira da estrada. Detalhe, ninguém fica lá cuidando. O cliente entra, escolhe, pega e paga. Tem 1 ano e 4 meses que funciona. Nunca percebi que está faltando dinheiro no caixa. Ao contrário. Ao contrário, dá até um pouquinho acima do valor. Aqui nessa casa simples da zona rural de Tangará da Serra aconteceu uma das histórias mais incríveis. A dona da casa perdeu um dinheirinho que ela vinha juntando fazia algum tempo, perdeu e não percebeu. Foi a Adelina que achou o dinheiro no caixa do supermercado. A maior quantidade de dinheiro estava dentro de uma meinha de bebê, uma meinha de criança bem surrada. O dinheiro era da dona Nair. Tinha beirando 5 reais. 5 mil? A senhora levou bastante tempo para juntar? Fui juntando, que eu trabalho, 100 ali, 100 ali, 100 ali. Nem o marido sabia que ela tinha tanto. Mas é porque sempre eu não conto segredo para o marido, estava guardado. E esse é o jeito do seu José expressar a felicidade por ter o dinheiro de volta. Eu fico muito contente. Está emocionado? Estou emocionado porque eu também sou muito honesto. Eu gosto das pessoas ser honestas assim. No mês de julho, os brasileiros voltaram a aumentar os depósitos nas cadernetas de poupança. Se sobrar dinheiro no fim do mês, mesmo que seja pouco, ela é a primeira a ser lembrada e por motivos diferentes. E acho que a poupança te garante aquele socorro imediato quando você busca o dinheiro. Para ter uma margem de segurança, né? Só não pode ficar na conta corrente, a regra é essa. E os brasileiros andam guardando mais do que tirando dinheiro da poupança. Em julho, os depósitos superaram saques em 2 bilhões e 300 milhões de reais. É o terceiro mês seguido que o saldo ficou positivo. Este professor de economia diz que os recursos das contas inativas do FGTS ajudaram a engordar a caderneta. Com a liberação do saldo do FGTS, primeiro houve um forte direcionamento para pagamento de dívidas. Aquele pequeno saldo que sobrou, que não
não foi necessário para pagar dívidas, foi utilizado para a poupança. A gente sempre ouve que o dinheiro guardado na poupança mal rende aquilo que a inflação corrói. E, de fato, por anos, a poupança empatou ou até perdeu da inflação. Mas, como os preços estão em queda, na média, o investimento preferido dos brasileiros ficou melhor do que antes. Eu acompanho, eu acho que está realmente melhor. Descontada a inflação, a poupança não rendeu, até caiu de janeiro a julho do ano passado. No mesmo período desse ano, a situação se inverteu. A poupança está rendendo 3% acima da inflação. A poupança, para aplicações de curto prazo, ela fica um pouco melhor agora com a queda da taxa de juros. Como aplicação de longo prazo, ela ainda não é vantajosa. E agora o investidor começa a ter que fazer mais conta para ver se as outras aplicações ainda estão melhores que a poupança. No mês de julho, os brasileiros voltaram a aumentar os depósitos nas cadernetas de poupança. Se sobrar dinheiro no fim do mês, mesmo que seja pouco, ela é a primeira a ser lembrada e por motivos diferentes. E acho que a poupança te garante aquele socorro imediato quando você busca o dinheiro. Para ter uma margem de segurança, né? Só não pode ficar na conta corrente. A regra é essa. E os brasileiros andam guardando mais do que tirando dinheiro da poupança. Em julho, os depósitos superaram saques em 2 bilhões e 300 milhões de reais. É o terceiro mês seguido que o saldo ficou positivo. Este professor de economia diz que os recursos das contas inativas do FGTS ajudaram a engordar a caderneta. Com a liberação do saldo do FGTS, primeiro houve um forte direcionamento para pagamento de dívidas. Aquele pequeno saldo que sobrou, que não foi necessário para pagar dívidas, foi utilizado para a poupança. A gente sempre ouve que o dinheiro guardado na poupança mal rende aquilo que a inflação corrói. E, de fato, por anos, a poupança empatou ou até perdeu da inflação. Mas, como os preços estão em queda, na média, o investimento preferido dos brasileiros ficou melhor do que antes. Eu acompanho, eu acho que está realmente melhor. Descontada a inflação, a poupança não rendeu, até caiu de janeiro a julho do ano passado. No mesmo período desse ano, a situação se inverteu. A poupança está rendendo 3% acima da inflação. A poupança, para aplicações de curto prazo, ela fica um pouco melhor agora com a queda da taxa de juros. Como aplicação de longo prazo, ela ainda não é vantajosa. E agora o investidor começa a ter que fazer mais conta para ver se as outras aplicações ainda estão melhores que a poupança. A produção de veículos no Brasil aumentou quase 18% em julho em relação ao mesmo mês do ano passado. As exportações cresceram 40% no período. Hoje, de cada 10 automóveis, ônibus e caminhões fabricados no Brasil, 3 são exportados. O secretário de Justiça dos Estados Unidos declarou guerra aos vazamentos de informações confidenciais do governo. Hoje, Donald Trump falou ao telefone com Emmanuel Macron, presidente da França. Falaram sobre vários temas, como o terrorismo e a crise na Venezuela, segundo a Casa Branca, que espera que seja só isso que se saiba sobre essa ligação. Isso porque ontem vazaram transcrições de conversas que Trump teve por telefone com o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, e também com o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, em janeiro. É de praxe que essas conversas sejam gravadas, mas não reveladas. Muito do que se discute entre dois líderes não é para os olhos e ouvidos do grande público, faz parte da política. Os analistas dizem que agora outros líderes, como o Macron hoje, podem ficar desconfiados e isso atrapalhar qualquer tipo de negociação. O governo Trump tem sido alvo de vazamentos sistemáticos que alimentam todo tipo de polêmica e críticas ao presidente. Por isso, hoje, o chefe do Departamento de Justiça, Jeff Sessions, declarou guerra. Nenhum governo pode ser efetivo se seus líderes não puderem discutir assuntos delicados confidencialmente, ele disse. Também informou que as investigações sobre vazamentos triplicaram desde o início do governo Trump. E olha que o ex-presidente Barack Obama processou criminalmente mais casos desse tipo que todos os outros presidentes americanos juntos. Sessions prometeu apertar o cerco ainda mais. O chefe do Departamento de Justiça já vinha sendo criticado publicamente pelo presidente.
E uma das queixas de Trump era que Sessions era tolerante demais com os vazadores. O governo da Venezuela ignorou todos os apelos e empossou nesta sexta-feira uma Assembleia Constituinte eleita no último domingo sem a participação de oposicionistas. Jason é venezuelano, teve que deixar seu país. Ele, 4 irmãos e a mãe. Agora é recomeçar do zero e já conseguiu um emprego em Brasília. Estou trabalhando de garçom. E a Venezuela caminha para um regime de exceção. A Assembleia Nacional Constituinte terá poderes ilimitados para fazer reformas institucionais e escrever outra Constituição. Os 545 integrantes eleitos no domingo tomaram posse hoje, apesar do repúdio internacional e do pedido de anulação feito pelo Ministério Público. Maduro instalou a Constituinte eleita sob suspeita de fraude e convocou uma marcha. A maioria, funcionários públicos obrigados a comparecer à manifestação. A oposição também saiu às ruas de Caracas. E a Guarda Nacional disparou bombas de gás lacrimogênio contra os jornalistas que estavam cobrindo o protesto. Protestos diários, desde abril, são combatidos com violência por ordem de Nicolás Maduro. Já são 125 mortos, a maioria jovens. O Papa Francisco apelou a Maduro para que suspendesse essa Constituinte, pedindo respeito aos direitos e às liberdades fundamentais, como também a Constituição em vigor. O máximo que se viu foi a liberação do opositor Antônio Ledesma. Ele cumpria prisão domiciliar e foi levado de casa com violência na última terça-feira. Outro opositor, Leopoldo Lopes, levado no mesmo dia, segue num presídio militar, onde já esteve por mais de 3 anos. O governo brasileiro considera que já houve a ruptura da democracia na Venezuela. É hora de reagir. Como presidente do Mercosul, o Brasil chamou os ministros de Relações Exteriores da Argentina, do Paraguai e do Uruguai para uma reunião em São Paulo neste sábado. Vão tratar da cláusula democrática do Mercosul, prevista no Protocolo de Ushuaia. O ministro brasileiro defende a suspensão imediata da Venezuela. Um país que não respeita a democracia pode ser suspenso do Mercosul de todos os seus direitos e obrigações até o restabelecimento da ordem democrática. Depois da votação que livrou o presidente Temer de ser investigado agora pelo Supremo Tribunal Federal, o governo começou a punir deputado teoricamente aliado que votou a favor do prosseguimento da denúncia. Está no Diário Oficial de hoje. O engenheiro Vicilar Preto foi demitido do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em Santa Catarina. Ele foi indicado pelo deputado Jorginho Melo, do PR, que votou contra o presidente Michel Temer na última quarta-feira. Hoje, o governo deu o troco. Os próprios partidos falam em punir quem não seguiu a orientação dos líderes. A orientação do PR era pela rejeição da denúncia contra Temer. O governo diz que vai evitar, por enquanto, uma retaliação mais ampla. Não vai punir todos que votaram contra o presidente Temer. Mas os ministros Antônio Baçaí, Eliseu Padilha e os líderes do governo estão mapeando os cargos de 2º e 3º escalões. É importante que o governo avalie a qualidade dos indicados, mas é natural que isso se faça. E, na medida em que você é governo, mas não percebeu a responsabilidade do fato de ser governo, a tendência é deixar de ser governo. Um ajuste fino, já que a preocupação do governo é não perder apoios. Na votação da denúncia contra o presidente, a base aliada conseguiu 263 votos. Para aprovar reformas, como a da Previdência, que mexem na Constituição, são necessários pelo menos 308. O Planalto diz que se somar os votos pró-Temer com os que votaram contra o presidente, mas são a favor das reformas, o número será alcançado. Quem votou com o governo quer mais espaço. É o caso do Centrão. O governo tem que ter essa reciprocidade numa linha de governar com esses partidos e com esses parlamentares que são leais, distribuindo lealmente esses espaços, que é importante para cada partido. O PSDB foi um dos partidos da base que votaram divididos na quarta-feira. 22 deputados pela rejeição da denúncia, 21 pelo prosseguimento. Hoje, o presidente interino do partido, senador Tasso Gereissati, disse que a decisão sobre ficar ou não na base não vai interferir no apoio às reformas.
independe de ter cargo no governo ou não ter cargo no governo. Nós estamos fechados com as reformas que fazem parte do nosso projeto de país. A oposição diz que a nova denúncia que o Ministério Público deve apresentar contra Temer vai dificultar a situação do governo no Congresso. A nova denúncia da Procuradoria, em primeiro lugar, ela vai obstruir a pauta, ela vai fazer com que a pauta permaneça fechada. Em segundo lugar, ela vai criar mais dissenso ainda, mais divergência na base. Portanto, eu acredito que a situação do governo é cada vez mais difícil. O projeto de reforma da Previdência foi aprovado em maio na comissão especial depois de muita negociação. O ministro da Fazenda voltou a repetir que aprová-la é fundamental para o desenvolvimento do país. Na medida em que nós tenhamos uma reforma dessa aprovada, é um sinalizador importante de confiança que certamente ajudaria muito a trajetória de recuperação da economia brasileira para o próximo ano. A pedido da Advocacia Geral da União, a Justiça Federal derrubou uma liminar que tinha suspendido o aumento de imposto sobre a gasolina, o diesel e o etanol em todo o Brasil. Com isso, o reajuste continua valendo. Nos Estados Unidos, a economia cresce. O desemprego chegou ao menor nível em 16 anos, com a criação de mais de 200 mil vagas em julho. Foi melhor do que os analistas esperavam. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York fechou em alta e bateu um recorde histórico de pontos pela 8ª vez seguida. Começou hoje em Londres o Mundial de Atletismo que marca a despedida do Usain Bolt. 2 longas invencibilidades em jogo logo no primeiro dia do Mundial de Atletismo. Mo Farah não perde os 10 mil metros há 6 anos. E não seria diante da própria torcida que o britânico deixaria essa série ser quebrada. Ele chegou até a tropeçar na última volta, quase caiu, mas nos metros finais deslanchou para o ouro. Usain Bolt espera o mesmo desfecho nos 100 metros. Ele não é derrotado desde 2013 e ganhar aqui vale muito mais do que se manter no topo, porque é a última vez que ele disputa essa prova. Hoje o jamaicano aproveitou as eliminatórias para quebrar o gelo, venceu a bateria, segurando um pouco o ritmo no final. Cravou 10 segundos e 7 centésimos. Para o padrão dele, um pouco lento. Daí a cara de quem não gostou. Apesar do tempo na pista, depois da prova ele disse estar muito feliz com a energia das arquibancadas. Eu sempre fico arrepiado e vamos ver como vai ser amanhã. 7 rivais foram mais rápidos do que Bolt na sessão desta sexta. Poderiam eles estragar a festa nas semifinais ou na final? Pelo retrospecto, as chances são pequenas. O homem mais rápido do mundo sempre cresce nos momentos decisivos. De 2008 até aqui, as melhores marcas do jamaicano vieram sempre nas finais dos grandes eventos. Foram 3 títulos mundiais e 3 ouros olímpicos conquistados da mesma forma. Quando vale ouro, ele voa. Então prepare-se, porque Bolt nos 100 metros é igual novela. O melhor fica sempre para o final. E amanhã veremos as cenas do último capítulo.